Bom dia ao Pai, bom dia ao Filho, bom dia ao Senhor Espírito Santo, bom dia, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estou aqui nesta manhã para trazer uma palavra de vida, uma palavra de renovo, uma palavra de fortalecimento e crescimento espiritual para as nossas vidas, amém? O nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus, Ele é poderoso, o nosso Deus, Ele vive e reina para todo sempre, o seu reinado não tem fim, é para toda a eternidade. E aqui estamos glorificando e exaltando o nome do Senhor. E este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. O Senhor fez este dia para que nós possamos testificar do seu amor, da sua grandeza, da sua fidelidade, da sua eterna misericórdia, que são a causa de não sermos consumidos. Por isso nós estamos aqui com vida e com saúde. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer aqui a leitura da palavra de Deus, a Santa Bíblia Sagrada, né? No Salmo de número 121, eu vou ler apenas 2 versículos, o versículo 7 e o versículo 8, que nos diz assim a palavra: O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, nesta hora, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelo teu Espírito Santo. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, aquilo que a nossa alma, que o nosso espírito precisa. E nós precisamos, ó Deus, ser libertos, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser santificados, nós precisamos, ó Deus, ser abençoados com a tua palavra. Nós precisamos, ó Pai, de transformação. E tudo isso, ó Deus, através da tua palavra. E a tua palavra, Senhor, que foi lida e vai ser ministrada aos nossos corações. E que nós, Senhor, venhamos aceitar a palavra com alegria em nossos corações. A palavra, Senhor, que vem para nos corrigir, porque a tua palavra diz que o Pai corrige o filho que ama. E o Senhor nos ama de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. Tanto é que o Senhor deu o seu Filho amado para dar a vida por nós, para derramar o sangue para nos purificar de todo pecado. E ali na cruz do Calvário, Pai, o Senhor demonstrou o teu amor profundo, a grandeza do teu amor para com cada um de nós. E que nós venhamos receber esta palavra, ó Deus, em nosso coração, que seja, Senhor, para a nossa santificação e para a nossa libertação. Que nós não venhamos, ó Pai, deixar cair no esquecimento a palavra para com intrepidez, fazer notório, Senhor, o evangelho, a pregação da tua palavra. E para isso, ó Deus, nós precisamos ser purificados. O profeta Isaías disse que ele estava no meio de um povo de impuros lábios. E nós também vivemos, ó Pai, neste mundo, no meio, Senhor, de tanta iniquidade, de tanto pecado, mas que o Senhor nos dê força e graça para que nós não venhamos nos contaminar. E que os nossos lábios, que a nossa língua venha a ser purificada. E é isso que nós precisamos, Senhor, de purificação. E a tua palavra, Senhor, que vai fazer, que vai trazer, Senhor, essa purificação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Deus, Senhor, venha conduzir os nossos passos. Eu continuo, Senhor, conduzindo os nossos passos. Continua, Senhor, conduzindo a nossa vida. Continua, Senhor, conduzindo a nossa história. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, amém e graças a Deus. Irmãos amados, aqui está a palavra de Deus no Salmo de número 121. Onde o Senhor diz que Ele nos guarda de todo mal. O Senhor, Ele tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado do laço da morte, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa história, o Senhor tem cuidado da nossa vida, o Senhor tem cuidado da nossa mente. Amados irmãos, vocês não têm a dimensão, ou você tem a dimensão. E aqueles que não têm essa dimensão, eu quero dizer para você, quantos dardos, quantos laços o inimigo tem lançado em direção à nossa vida, e Deus tem nos dado livramento. Deus tem nos protegido, não só de laços de morte, laços de enfermidade.
tristeza, angústia, depressão. Tudo isso são dardos, são laços que Satanás tem lançado em direção à minha e à tua vida. Mas Deus tem nos dado proteção, Deus tem nos dado livramento, porque o Senhor, Ele é aquele que livra. E aqui Ele diz: o Senhor te guardará de todo mal. Então todo mal que tem sido lançado em direção à nossa vida, Deus tem nos dado livramento. Deus tem nos protegido. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é poderoso, e a sua palavra nos garante que Ele não dorme. Ele é o guarda fiel do seu povo. Aleluia. Então, se nós estamos aqui com vida, com saúde, andando, glorificando o nome do Senhor, o Senhor nos livrou de todos os laços, todos os dardos, todos os planos que Satanás lançou contra a nossa vida. Deus nos deu livramento. E, irmãos, nós estávamos dormindo, Deus estava trabalhando a nosso favor, Deus estava cuidando de nós. O Salmo de número 4 nos diz, né? Em paz deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Nós estávamos dormindo, o Senhor estava nos sustentando, estava cuidando de nós, e Ele continua cuidando de nós. Aonde quer que nós colocamos a planta de nossos pés, o Senhor, Ele tem cuidado. O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor tem nos guardado, tem guardado a nossa mente, porque Satanás, ele ataca na mente, com pensamentos maldosos, com pensamentos maliciosos, com pensamentos de morte, com pensamentos de suicídio. E o Senhor tem nos guardado, e Ele vai guardar aquele a quem nós vamos nos apresentar, aquele a quem nós vamos apresentar. Pessoas que levantaram com maus pensamentos, com mau sentimento, nós vamos pedir a Deus livramento, porque o Senhor ouve e responde às nossas orações. A sua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aonde é que esta vida estiver, Deus vai visitar, Deus vai quebrar o mal, Deus vai quebrar a lança de Satanás, porque Satanás é quem joga lança, quem joga dardos. E muitas das vezes a pessoa está dormindo, ele não apresentou a vida dele a Deus, deitou de qualquer maneira, e Satanás ali rodeando entrou naquela vida dormindo, entrou naquela mente, entrou naquele coração, entrou na pele, entrou na carne. Quantas pessoas deitaram perfeitas e acordaram doentes, perturbadas, entristecidas, depressivas, com algo sobrenatural, porque Satanás entrou na madrugada no sono. Irmãos, quando nós vamos deitar, nós temos que apresentar a nossa vida no Senhor, ao Senhor. Nós vamos deitar, nós temos que apresentar a nossa vida ao Senhor. O salmista, no Salmo de número 4, ele apresentou a sua vida. Diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, ele apresentou a sua vida. E ele declarou: em paz me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor quer ouvir a nossa voz, o Senhor quer ouvir o nosso clamor, o Senhor quer ouvir a nossa petição. Deus, Ele tem nos guardado, Deus, Ele tem nos protegido. Mas para isso, irmão, Deus, Ele quer ouvir a nossa oração. Ele quer ouvir o som da nossa boca. Senhor, estou deitando, me guarda. Senhor, estou deitando, me protege. Protege a minha saúde, protege a minha mente, protege os meus ouvidos. Protege o meu corpo. E o nosso Deus, Ele protege. E aqui Ele diz: o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor, Ele guarda. O Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Aleluia, glória a Deus. E aqui Ele diz, né, no versículo 8, o Senhor guardará a tua entrada. Irmãos, aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você planejar ir, você peça ao Senhor para te guardar. Você peça ao Senhor orientação, se é da vontade dEle que você esteja naquele lugar, se é da vontade dEle que você faça tal negócio. Muitas das vezes nós fazemos algo que o Senhor não permitiu, e aí nós trazemos perturbação para a nossa vida. Trazemos tristeza, trazemos angústia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor guardará a tua entrada. O Senhor, irmãos, Ele guarda, Ele protege. Mas nós temos que pedir a Ele, nós temos que nos achegar a Ele, pedir a Ele proteção. Senhor, o que o Senhor quer que seja feito hoje? Porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, nos diz: seja feita a tua vontade, buscar em primeiro lugar o reino do céu, e todas as outras coisas vos será acrescentada.
A oração do Pai Nosso nos diz: seja feita a tua vontade. Muitas das vezes nós não fazemos a vontade do Senhor. O Espírito Santo de Deus nos orienta, nos mostra. É por aqui, meu servo, é para aqui, minha serva. Não faça isso, meu servo. Não faça isso, minha serva. E o servo do Senhor, na desobediência, vai lá e faz. E traz maldição para a vida, traz perturbação para a vida, traz enfermidades para a vida, porque tem lugares que não é para você ir sem a permissão de Deus. E quando você vai sem a permissão de Deus, você volta dali angustiado, oprimido, deprimido, enfurecido, porque não era para você estar naquele lugar, não era para você fazer tal coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós temos que aprender a buscar em Deus, a nos refugiar no Senhor. E o que é nos refugiar no Senhor? Pedir a Ele a orientação. Meu Deus, eu tô com tal pensamento, eu tô pretendendo fazer algo, é da tua vontade? Fala comigo dentro da tua palavra, em oração, em louvor. E o Senhor fala, porque o Senhor, Ele ouve e responde às nossas orações. O Senhor é aquele que não dorme. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor guardará a tua entrada. Mas Ele vai guardar a tua entrada quando você pedir a Ele permissão para fazer tal coisa. E se Ele falar para você não vá, não vá. Porque se você for, você está em desobediência. E a palavra de Deus diz que a desobediência, ela traz maldição. A desobediência, ela traz enfermidade. A desobediência, ela traz angústia. A desobediência, ela traz depressão. Ela traz ansiedade. E tudo isso é de Satanás. Então, quando você aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, porque não somente ouvir e obedecer a voz de Deus, você vai ser agraciado com as bênçãos do céu. Quando você obedecer a Deus, maldições vão ser quebradas, enfermidades vai cair por terra. Quando você obedecer a Deus, aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai estar abençoando. A bênção não vai estar só com você. A bênção que está com você vai se estender naquele lugar. Mas sobre a orientação de Deus, sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor guardará a tua entrada. Aonde é que você tem pretendido ir? O que é que você tem pretendido fazer? Alguém já te falou, não vai, não faça. E você foi e fez. E o que aconteceu? Você foi e falou. O que é que aconteceu? Desobedecendo as ordens de Deus. Desobedecendo a ordem do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele guarda. O Senhor, Ele protege, mas nós precisamos andar em obediência à palavra de Deus, em obediência ao Espírito Santo de Deus. E muitos, por não ter discernimento, por não buscar o discernimento dentro da palavra, dentro da oração, têm passado provação, têm passado por luta, e aí têm questionado a Deus. E a resposta para você neste dia é a desobediência ao Espírito Santo de Deus. A desobediência à palavra de Deus tem te trago sofrimento, tem te trago angústia, tem te trago dor, tem te trago enfermidade. O dia que você aprender a obedecer a Deus, as maldições da tua vida vai cair por terra. Porque em lugar que você colocou a planta dos seus pés, estava amaldiçoado. E não era para você estar ali. E o dia que for para você estar ali, o próprio Deus vai te orientar. Ele vai te capacitar. Não desafie o Espírito Santo de Deus. Não ouse desafiar as ordens do Espírito Santo de Deus. Não ousem desobedecer. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde que você esteja sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor falar, meu servo vai, minha serva vai, e aí você vai. Porque a palavra de Deus diz, né, se somente obedecerdes, ouvires e obedecerdes a voz do Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o segredo da bênção, o segredo da vitória, o segredo da proteção está em obedecer à voz do Espírito Santo de Deus.
E aqui diz, ó, a entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então, irmãos, em toda a nossa caminhada, em toda a nossa trajetória, nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos, com a nossa mente ligada, com o nosso pensamento ligado ao trono da graça. Vivemos neste mundo, sim, mas voltado, com a nossa mente voltada, com o nosso coração voltado para a presença do Senhor, buscando entendimento, buscando sabedoria. Nós vemos, amados irmãos, na palavra de Deus, pessoas que foram abençoadas porque obedeceram à voz de Deus. Isaías foi enviado por Deus para falar a Ezequias o que ele precisava fazer. Deus enviou o profeta Isaías lá na casa de Ezequias, do rei Ezequias, porque ele estava em desobediência. Ele estava profanando as coisas de Deus e achando que estava tudo normal. O mal do ser humano, o mal do homem e da mulher de Deus é achar que tudo está normal, não é assim mesmo. Não tem problema. Irmãos, cuidado. Que a palavra de Deus diz, não conformeis com as coisas deste mundo. Não contamineis com as coisas deste mundo. Algo tão pequeno que aos seus olhos, aos nossos olhos, parecem tão pequeno, no mundo espiritual vai fazer uma diferença muito grande, vai trazer um sofrimento grande. Tanto é que Ezequias, ele teve que orar a Deus, ele teve que clamar a Deus. E a partir daquele momento, Deus acrescentou dias de vida para ele. Se você ver a história de Ezequias, você vai ver que Ezequias fez coisas que desagradou a Deus. Você pode ler toda a história de Ezequias, você vai ver. Ele desagradou a Deus com seus atos, com as suas ações, coisas que não era para ser feito, ele fez. Então, irmãos, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Viver em vigilância. A palavra de Deus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Veio um pensamento, Senhor, é da tua vontade? Senhor, é para ser feito? Senhor, é para eu ir? O que eu devo fazer, Senhor, diante de todos esses projetos que eu tenho? Que tem projetos, irmãos, que ele se estende a dias, a meses, mas tem coisas que surgem de última hora. E nós temos que ter cuidado com essas coisas de última hora. E eu te falo, Deus tem usado pessoas para te abençoar. Deus tem usado pessoas para te alertar. E você não tem dado crédito. Você não tem dado ouvido. Suricanta, lamassuri, andalás. Você não tem dado ouvido. E por isso você tem sofrido. Por isso você tem sofrido. Por isso a prova tem se estendido. Louvado seja o nome do Senhor. Dê ouvido ao Espírito Santo de Deus e você vai ver que grandes coisas Deus irá fazer. Grandes livramentos Deus tem dado. Deus vai dar. E Deus tem livrado. Isso que você está passando é só um pedacinho daquilo que iria acontecer. Porque Deus ele tem quebrado o arco, tem despedaçado as lanças, tem queimado os carros no fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Então seja obediente, seja temente, seja fiel a Deus, fidelidade a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é Deus que guarda, o Senhor é Deus que livra, o Senhor é Deus que protege, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que vai aonde nós não podemos ir, o Senhor é aquele que faz coisas que nós não podemos fazer, mas muitas das vezes com a nossa desobediência nós impedimos o agir de Deus. E na desobediência, quando Deus já está quase terminando de agir naquele problema, o inimigo entra colocando desobediência e você atrasa as bênçãos de Deus. Culpado, irmãos, da nossa bênção não chegar é nós mesmos. Não é Deus não, porque Deus ele trabalha na hora certa. Deus ele trabalha em cada detalhe.
E o inimigo, sabendo que você vai receber aquela bênção, ele coloca algo na tua vida, ele coloca algo na tua mente, ele coloca algo no teu ouvido, e você, por não ter discernimento, não ter entendimento, você dá ouvido àquela palavra de maldição, aquela palavra tortuosa, aquela palavra mentirosa, porque Satanás, ele é mentiroso, Satanás, ele é enganoso. E você dá ouvido àquela palavra, uma única palavra atrasa a tua bênção, uma única palavra traz maldição para a tua vida. O dia que você aprender a dar ouvido à palavra de Deus, a palavra que liberta, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e nós estamos na verdade. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é a própria justiça, Jesus Cristo é a luz do mundo, Jesus Cristo é o pão da vida, Jesus Cristo é a água viva, é o pão vivo que desceu do céu. O dia que a mulher e o homem de Deus, a igreja do Senhor, aprender a dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, as coisas vão mudar, a tua história vai mudar. Então o culpado da sua bênção não ter chegado até hoje é você próprio, não é Deus. Não culpe Deus por nada, não culpe a palavra por nada. Culpado dos nossos erros somos nós mesmos. Das nossas ações somos nós mesmos, com a nossa desobediência. Mas o Espírito Santo de Deus está falando conosco nesta manhã. Se crer, verás a glória de Deus. Se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Por que você não tem comido o melhor desta terra? Por que você não tem sido participante das bênçãos de Deus, das maravilhas de Deus? Porque tem desobedecido. Mas o Espírito Santo de Deus está falando com você nesta manhã, como falou com o rei Ezequias naquele dia. Coloca a tua casa em ordem, coloca os teus pensamentos em ordem, coloca o teu ouvido em ordem para ouvir a palavra de Deus. Coloca a tua vida em ordem no altar do Senhor, seja obediente, seja temente. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus, ele tem bênçãos para dar, Deus, ele tem maravilhas para fazer. Mas nós mesmos impedimos o agir de Deus, e muitas das vezes nós culpamos o próximo, nós culpamos a Deus, nós perguntamos a Deus por quê. E o porquê está aí nesta palavra: obedecer ao Espírito Santo de Deus. Obedecendo, você traz bênção para a sua vida. Obedecendo, você tem saúde. Obedecendo, você quebra maldição. Maldição hereditária. Maldições que você carregou a vida inteira. Se você obedecer a palavra de Deus, somente ouvir e obedecer a palavra de Deus, você vai ser abençoado, você vai ser liberto. A libertação vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a nossa libertação, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Ela vem por nós alimentarmos, guardarmos a palavra de Deus em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aqui esta palavra: o Senhor te guardará de todo mal. Ele nos guarda, irmãos. Ele nos protege. Porque o inimigo de nossas almas, o adversário de nossas almas, ele lança a todo momento, a todo segundo, ele lança maldição, ele lança enfermidade, ele lança tristeza, ele lança angústia, ele lança adversidade, tempestades. Ele lança, mas o Senhor nos dá o livramento. Aleluia. Assim como o nosso Deus, irmão, Satanás, ele não dorme. Mas o nosso Deus também, ele não dorme. E o nosso Deus, ele trabalha a nosso favor. Ele trabalha a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu deixo aqui essa palavra nessa manhã de quarta-feira. Não sei que horas que você vai ouvir este vídeo, mas o fato é, seja de manhã, à tarde, à noite, Deus, ele está falando com você. Seja obediente, seja temente. Aleluia. E se você tem falado algo que tem desagradado a Deus, Deus tem te dado a oportunidade de pedir perdão. Senhor, perdoa pelas palavras que eu falei. Perdoa, Senhor, purifica os meus lábios, purifica a minha língua, purifica o meu ser. Eu preciso ser purificada, eu preciso ser transformada. Irmãos, nós somos como o ouro na mão do ourives, na mão daquele profissional que trabalha.
E nós somos trabalhados pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nós somos trabalhados, irmãos, se nós deixarmos, nós somos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele nos molda. Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. Ele nos dá uma nova maneira de viver, uma nova maneira de ser. Aleluia, o Espírito Santo de Deus é vida, o Espírito Santo de Deus é purificador, o Espírito Santo de Deus, ele testifica com a nossa alma, com o nosso espírito. Aleluia. Mas para isso nós temos que estar ligado na videira, nós temos que estar ligado na palavra. Aonde é que a sua mente está ligada? Aonde é que os seus ouvidos estão ligados? O que é que você tem dado ouvido ultimamente? Vamos dar ouvido à palavra de Deus. Vamos dar ouvido à santa palavra de Deus. Porque essa palavra aqui, ela penetra na alma, na junta, nas divisões. Aleluia. Ela nos santifica. Então eu deixo para você neste dia, o Senhor te guardará de todo mal. Peça ao Senhor para te guardar, peça ao Senhor para te libertar, peça ao Senhor para te purificar, peça ao Senhor para te transformar, porque quem transforma o homem e a mulher é somente o Espírito Santo de Deus através da palavra. E você vai poder glorificar o nome do Senhor com o seu testemunho. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Onde você colocar a planta dos seus pés, com a orientação do Espírito Santo de Deus, você vai ser guardado. Você vai ser protegido. Em nome de Jesus Cristo. E aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta palavra. Te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo. Senhor, fica conosco na nossa caminhada, na nossa trajetória. E se temos feito algo, Deus, que tem desagradado ao Senhor, meu Deus, que nós venhamos estar, Senhor, com a nossa mente ligada, com nossos ouvidos ligados ao teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, retira, Senhor, de nós toda a nossa iniquidade. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E eu te peço nesta manhã que o Senhor nos guarda, nos livra, nos protege de todo laço, todo dardo, toda peste perniciosa, enfermidades na alma, enfermidades no ouvido, na mente, na visão, na boca, no coração, nas mãos, em todo o nosso corpo, Pai. Todo mal lançado por Satanás, eu oro, eu repreendo e eu cancelo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso eu não permito, ó Deus, que nós venhamos fazer e nem falar nada de nós mesmos, mas que nós sejamos um instrumento usado nas tuas mãos, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Ajuda, meu Deus, os teus servos, as tuas servas, a tua igreja a prosseguir glorificando o nome do Senhor. E abre, meu Deus, o nosso entendimento para, Senhor, para os teus mistérios, para as tuas maravilhas, para a tua palavra. É o que eu te peço neste dia. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.